Bom dia, pessoal, oficialmente aqui, né? Que Deus abençoe, que o Senhor continue nos guardando, nos dando entendimento da sua palavra, em nome de Jesus, nesse dia. Então, vamos lá, vamos começar. Darinho, ora por nós, querido. Amém. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, agora por esse tempo que vamos passar aqui junto com os irmãos, com as irmãs, na escola dominical. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Usa teu vaso, usa teu servo, o pastor Eduardo, para falar conosco. Abre nossa mente, abre nosso coração, Senhor. Abre nosso espírito, Senhor, para entendermos, para compreendermos, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, agradecemos. Amém. Amém, amém. Vamos compartilhar a tela e vamos então para a nossa aula de hoje. A gente está falando sobre conhecer o reino de Deus e na nossa última aula a gente já entrou nesse contexto do Novo Testamento, dessa pregação de Jesus, e hoje a gente, ainda dentro da pregação de Jesus, né, do que Jesus nos deixou como ensinamento a respeito do reino, Jesus veio abrir, então, instaurar o reino de Deus entre os homens, né? Hoje a gente vai falar sobre a prioridade do reino na pregação de Jesus, então, para nós, né? Já que a gente está falando sobre prioridade do reino, como se define, então, prioridade, né? Então, vamos lá. A definição de prioridade significa, então, que ela traz, então, como conceito aquilo que é principal. Prioridade significa fazer primeiro a partir do que é mais importante. Determina para nós aquilo que vai ser essencial. Enfoca aquilo que vem em primeiro lugar. Significa colocar em ordem de importância os nossos afazeres, né? Estabelecer maior valor sobre alguma coisa. A primeira coisa dentre muitas coisas. Ou seja, então a prioridade não é o que a prioridade é o que vai determinar então para a gente, né, a forma ou a qualidade das nossas vidas, né, como nós vamos caminhar, né. Então, quando a gente consegue identificar as nossas prioridades, a gente começa a encontrar o que vai determinar ações, isso em relação ao nosso comportamento, isso vai nos levar em direção ao nosso propósito, ou não, né? Porque quando a gente estabelece algumas prioridades num determinado momento da nossa vida, a gente pode entender que aquilo que era prioridade não era tão prioridade assim. Significa que a gente perdeu tempo, né? Então, é nessa busca de propósito a importância do discurso de Jesus a respeito do reino de Deus, quando ele estabelece prioridade, né? Então, uma das maiores tragédias que a gente pode perceber na vida, nos dias que a gente tem vivido, não é o que as pessoas estão preocupadas, né? Então, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é você viver sem propósito, é você viver com prioridades erradas, né? É você chegar no final da vida sabendo que você perdeu tempo, né? Porque o nosso maior desafio da vida é saber o que a gente precisa fazer. E no discurso de Jesus, ele deixa isso bastante claro para a gente, né? Se o maior desafio da vida consiste em a gente ter claro diante dos nossos olhos o que a gente precisa fazer, então o maior erro da vida é a gente viver atarefado com coisas que são ineficientes, né? A gente vive atarefado com um monte de coisa que não leva a gente para lugar nenhum.
ou segundo diz a palavra em Provérbios, em Eclesiastes, né? Tudo é tão fugaz na vida e a gente fica correndo atrás da fugacidade da vida, né? Que as coisas se dissipam facilmente como fumaça, né? Então, é a gente viver de forma ineficiente. Viver de forma ineficiente é você viver atarefado, né? Com coisas que não são produtivas. Então, o maior fracasso na vida é a gente ser bem-sucedido na ocupação errada, né? Porque eu conheci na minha carreira profissional muitas pessoas, né, bem-sucedidas, que viviam dos frutos de daquilo que produziam. E aí chegou no final da vida, dizia: poxa, olha, conquistei, agora eu não tenho sucessor, eu sinto um vazio dentro de mim, né? Vivi a minha vida toda para conquistar, construir um império e descobri que não era isso que eu tinha que fazer, né? Então, o sucesso na vida, ele é medido muitas vezes pelo uso do teu tempo, né? Então, você não pode perder o seu tempo com coisas que não é para você fazer. E quando está todo mundo comigo aqui, eu estou filosofando demais hoje. Então, o que define por prioridade é aquilo que está diretamente relacionado com o nosso propósito, né? Então, esse tempo é um tempo importante para a gente refletir sobre ministério, sobre trabalho, sobre família, mas principalmente, né, sobre aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, na vida, o que se definem por prioridade, eu não sei se vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow. Já ouviram, né? Quem fez administração aqui já ouviu falar sobre isso. Quem faz psicologia também, porque Abraham Maslow, ele foi um psicólogo americano, e ele é conhecido porque ele estabeleceu um estudo da hierarquia das necessidades humanas, né? E dentro dessa hierarquia, ele estabeleceu pensamentos, né, que ele chama de filosofia, né, que respiração, comida, água, sexo, as necessidades fisiológicas, como sendo a base da pirâmide. Isso não significa que ela tem menos importância, mas significa que tem mais importância. Sem a base, a pirâmide ela não consegue, então, ser erguida, né? Então, ele diz que todos nós, nós, seres humanos, necessitamos, né, de prioridades que a gente elenca aí na vida e que nós vivemos por essas coisas, como, por exemplo, a água, todos nós precisamos. E é interessante que ele coloca isso, então, nessa pirâmide, num escalonamento, como eu vou passar para vocês aqui agora, né? Então, ele estabelece que a prioridade, do ser humano é água, comida, vestimento, abrigo, proteção, segurança, a preservação, realização pessoal e significado, né? Essas nove necessidades, prioridades humanas são imprescindíveis para o ser humano. Então, o perigo que a gente encontra ao conferir propósito nessas coisas é que a gente acaba entendendo que a vida é só isso. E Deus estabeleceu a sua prioridade para a gente desde o início da criação. Ele deixou bem claro, de forma bem explícita para a humanidade, qual era a sua prioridade para nós, qual era a prioridade do seu reino.
porque nós fomos formados. E aí, quando Jesus vem, Jesus reforça essa prioridade para nós, e Jesus restabelece sobre nós essa principal prioridade que Deus determinou para a humanidade. E quando nós olhamos para Mateus 6, Mateus capítulo 6, não é de se admirar, né, que Jesus traz exatamente o contrário do que Maslow estabeleceu como prioridade. E é exatamente o que eu trabalhei com vocês logo na abertura, na introdução da aula aí, sobre o sentido que a gente dá para a nossa vida. Então, se nós formos aí para o verso 25 do capítulo 6 de Mateus, tá igual a minha versão aí? Eu estou com a versão NAA, a nova versão atualizada. Diz assim, então: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer e beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E é interessante, né? Porque é exatamente o contrário do que as pessoas vivem, né? Porque as pessoas, elas acordam porque elas precisam de um trabalho, e precisam de um trabalho para conseguir o que comer, o que beber, o que vestir, pagar a escola das crianças, né? Pagar o convênio médico. E o propósito da vida é exatamente isso, como diz a música, beber, cair, levantar, né? E não é isso, né? A vida e o que Jesus deixou para a gente, né, como orientação, é que a vida é muito mais do que isso. Então, é importante a gente perceber nessa declaração de Jesus que vem contra ao estilo de vida que muitos têm, né? Então, contradiz com essa ordem de valor. E essa afirmação de Jesus expõe o que a gente acaba elegendo como prioridade e confirma que a gente está preocupado mesmo com coisas que são menos importantes. Então, essa advertência de Jesus, sobretudo, é a sua preocupação quanto ao que a gente tem elegido como motivação primordial, que acaba determinando as nossas atitudes na vida, né? Até aqui, tá tranquilo? Algum comentário, Dário? O que Maslow esqueceu de fazer foi ler a Bíblia e colocar interrogação no final do versículo 25. Ou leu, né, Dário? Mas se ele não colocar interrogação, ele vai assim, não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais que as roupas. Pronto, aí vai para Maslow. Ou leu, né? Porque quando a gente vê, né, o texto, você vai estudar um pouquinho, eu falo, mas o cara vem exatamente contra aquilo que a palavra diz, mas na verdade eu acho que está um pouco intrínseco no ser humano, né? Isso é tão natural na gente, porque está impregnado já na nossa sociedade, né? Que a vida se resume a você sobreviver, e na verdade não é isso, né? O verbo que é traduzido por preocupado do grego aqui para a gente, significa, e ele tá na declinação verbal aqui, ele traz o significado de estou ansioso demais. Estou ansioso, ou pode ser traduzido por ando distraído. Eu não sei na versão da Bíblia de vocês, se ela está como na minha, aqui, né, preocupado, né? Mas andar distraído é você tá vivendo inconsciente, né? Está sendo levado, a sua consciência te leva para um lugar e suas pernas te levam para outro, né? Então,
significa eu me importo com, e apresenta, talvez, na tradução, apresenta uma inquietação. Então, é importante a gente perceber que estar preocupado é ter um esforço de pensamento com alguma coisa que, na verdade, é dispensável no discurso de Jesus. Então, é um ato de ensaiar um futuro, é um ato de você se precaver a algo que ainda não aconteceu, né? Então, se a gente deixa de fazer aquilo que de fato é prioridade, que Deus estabeleceu para nós, por conta do comer, do beber, do vestir, então significa que a gente está se antecipando, porque quando faltar essas coisas eu tenho, então eu preciso conquistar hoje. Então, por isso que eu estou dizendo assim, é uma antecipação do futuro, né? E quando a gente se antecipa ao futuro, talvez a gente pode estar perdendo tempo, porque a gente não tem o controle do futuro, né? A gente não tem esse controle porque, primeiro, ainda não aconteceu. Então, se não aconteceu, eu não sei de fato se irá faltar, né? Segundo, porque nós somos impotentes e é muita presunção do ser humano, né, da humanidade, acreditar que ele consegue determinar o futuro, antecipar-se ao futuro, né? Esse pensamento, que é um pensamento presente aqui nas Escrituras, isso depois acaba sendo absorvido por outras linhas de pensamento aí e acaba sendo difundido, né, no processo de significação da vida do ser humano, né? Mas é algo que Jesus expõe para nós, né? É uma realidade que Jesus deixa bem claro para nós. Verso 26, está aí na tela, 26 e 27. Quem pode ler aí para a gente? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Percebe? Então, que antecipação de futuro é essa, né? Essa declaração de Jesus significa que o nosso senso de dignidade, né? Porque não valem mais, vocês não valem mais do que as aves dos céus, né? Jesus está trazendo aqui um senso de dignidade, que na verdade o senso de dignidade é mais importante do que as nossas necessidades básicas. Vamos pensar nisso? Então, Jesus e o reino de Deus confere dignidade às pessoas. Porque a gente nunca precisa sacrificar nossa dignidade em busca do suprimento, gente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque se você, então, se prostitui, e aí pode ser por intermédio do sexo, pode ser por intermédio dos seus valores, a prostituição, ela pode ser vista de várias formas, né? Então, se você se prostitui, não é digno pelo alimento, por aquilo que é suprimento, vamos dizer assim, né? Pelo status, né? A dignidade, ela é maior do que a sua necessidade. Então, o que Jesus está dizendo aqui e está conferindo a nós é esse senso de dignidade que precisa ser restaurado, restabelecido na humanidade, tá? Versos 28, 29 e 30. Tomaso, lê para nós aí, por favor. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Então, aqui, então, Jesus, ele esclarece para a gente quanto à importância da gente confiar no compromisso de Deus de nos sustentar. Então, há um compromisso que Deus firmou de nos guardar, nos sustentar, né? Então, se a gente voltar lá no Éden, né? E o homem tinha tudo à sua disposição, né? Então, ele lavrava, ele era um jardineiro, ele cuidava, né? E sobrevivia. Você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, só não come de uma, né? E Jesus agora, ele vem reafirmar com a reinstauração desse reino entre nós, tá bom? Então, Jesus vem reafirmar esse compromisso de Deus de nos sustentar, de nos suprir. Então, essa verdade, ela precisa estimular a cada um de nós, né, para que a gente estabeleça como prioridade um relacionamento sadio com Deus, assim como o homem tinha lá no Éden, né, um relacionamento com Deus. Que esse relacionamento se estabeleça com Deus por intermédio do seu reino instaurado entre nós por Jesus Cristo. Ao invés da gente ficar priorizando as nossas necessidades básicas, o que nós precisamos é desenvolver um relacionamento com este reino, com este governante, né, com Deus, e entender que ele tem esse compromisso de nos sustentar. Então, a minha preocupação é só, e precisa ser só de conviver, partilhar com ele, né? Versos 31 e 32. Quem pode ler para a gente? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então, é interessante porque agora ele faz uma comparação com um posicionamento gentílico, né? E o gentil, aqui nesse contexto, ele implica em nos conscientizarmos, né, de que a religião, ela não deve ser motivada por esse estímulo básico das necessidades humanas, né? Então, como alguns dizem por aí, né? Deixa eu especificar isso para vocês, né? Olha, se você vier para a igreja, o dia que você vier para a igreja, seus problemas acabaram, suas necessidades acabaram. Quem vive dessa forma é gentil, que vive suas religiões em busca de melhora de vida. Entenda isso. Então, se você estiver na igreja, você será suprido na sua comida, na sua bebida, nas suas roupas, nos seus bens, no seu abrigo, né? Na sua segurança. Embora, vou frisar mais uma vez, instituições, religiões, igreja, não é o reino. Talvez seja, e é importante a gente entender, que ela vai se tornar o meio pelo qual eu compreenda o reino, mas ela não é o reino, tá bom? Não é. E o Senhor, ele sabe das nossas necessidades, tá? Então, o fato do Senhor saber e conhecer as nossas necessidades significa que ele vai cuidar de cada um de nós. Ele vai cuidar de cada uma das nossas necessidades. Ele não estabelece uma troca aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, parece que Deus está estabelecendo uma troca. Você agora me serve e eu te dou o que você quer. É o que as religiões fazem. É que alguns discursos religiosos se propõem a ministrar e a viver.
E é exatamente o contrário, não é isso que Jesus está dizendo. Não é para suprir as nossas necessidades que a igreja existe. Entenda isso. A igreja, ela deve motivar os seus membros a conhecer esse rei, a conhecer esse reino. É diferente, né? Ao mesmo tempo, ela não pode motivar as pessoas, venham para cá que vocês serão supridas nas suas necessidades básicas, tá? Vocês estão me entendendo? Só para encastoar o povo, tá? Não é essa. E o discurso de Jesus está aqui, ó. Ele está dizendo exatamente sobre isso, tá bom? Vamos ao 33, que aí eu já me adiantei aqui. No 33, então, Jesus diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, gente, aqui a gente já responde a prioridade do reino de Deus. A prioridade número 1 do Senhor para a humanidade está aqui. Essa é a expressão. Pega na sua Bíblia e grifa isso. Prioridade do ser humano. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Com o que nós temos investido o nosso tempo? Em que nós temos empreendido? Propósito que o Senhor nos deu, buscar esse reino. Vamos um pouquinho mais para frente destrinchar isso, tá? Então, essa é uma declaração de restabelecimento da ordem prioritária de Deus entre os homens, tá? Na nossa vida. Jesus, ele está aqui demonstrando qual deve ser a nossa principal motivação, razão de eu viver. É buscando esse reino. Jesus ensinava, então, e ele quer ensinar com isso, que o reino, ele é mais importante do que água, é mais importante do que comida, é mais importante do que roupa, é mais importante do que abrigo, é mais importante do que qualquer outra necessidade básica humana. A prioridade do reino de Deus é que a humanidade o descubra, o compreenda, entre nele, viva nele, né? Você vivendo nele, você vive por ele. Essa afirmação de Jesus está dizendo muita coisa para a gente. Diz que, de um modo ou de outro, tudo o que a gente se esforça buscando para sobreviver está presente no reino de Deus. Percebe? Tudo que a gente se esforça para conquistar está no reino. E Deus nos dá, nos entrega liberalmente, né? É liberado sobre nós. Aí eu volto, quando a gente estudou sobre a nova aliança, todas as bênçãos já estão lançadas sobre nós. Aquilo que a gente se esforça e corre para conquistar, no reino de Deus é abundante e é disponível para cada um de nós. Tá? Então, o fato de você entrar no reino significa que você já é suprido em todas as suas necessidades, tá? Então, o que acontece é que nós nos desviamos desse caminho num determinado momento da nossa história, né? E aí a gente foi em busca, né, de sobreviver. E nessa busca por sobreviver, a gente lançou sobre a gente mesmo, né, as nossas frustrações quando a gente foi em busca daquilo que era abundante no reino. Passou a ser alvo da nossa sobrevivência. E aí a gente se frustrou. A gente começou a trazer sobre nós o estresse, o esforço desnecessário. E é exatamente por conta dessa busca de algo que Deus derramou sobre nós liberalmente, né? E que a gente começou, depois da queda, correr atrás, né? É que Jesus, então, termina o verso 34 dizendo, né? Portanto,
Não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Então, o que a vida, o que essa vida que a gente tem aqui, tem reservado para nós, são só inquietações, né? É essa busca desenfreada e ruim, né? Complicado você saber que você viveu uma vida inteira vendendo o almoço para comprar a janta. Isso é vida? Isso é sentido? Qual o legado que você deixou? E a vida de muitas pessoas está pautada nessa verdade aí, né? Então, o reino de Deus, ele veio conferir propósito, ele veio estabelecer dignidade ao ser humano, tá bom? Algum comentário aqui, gente? Tranquilo? Que Pastor, beijo. Oi, sobre o fala, Maria. processo, eu vou falar da minha experiência, e não é teologia na minha experiência, para não conversar. Eu vivi essa palavra quando eu cheguei no Evangelho. Eu chegou um ponto de eu passar na cidade e eu falar, Senhor, estou entendendo agora que eu estou te buscando. Aí eu abri a Bíblia assim, sem conhecimento nenhum, caiu exatamente nessa palavra. Eu falei, meu Deus, a galera tinha me chamado para jogar bola, eu não falei que não ia, no fim eu falei, vou, tá na mão de Deus. Aí a turma chamou para tomar Coca-Cola na padaria, eu falei, não vou, não tenho dinheiro. A turma falou, a gente paga. Estou sentado na porta da padaria, chega um cliente, deixou a chave, deixou o dinheiro e Deus falou, tá vendo? Estou cuidando de você. Isso eu chegando na igreja. Segundo ponto, sobre a dignidade, o processo. Quando eu fui para o encontro com Deus, o senhor lembra? Eu tinha 2 serviços prontos. Nenhum cliente veio buscar. Falei, pastor, não vou mais no encontro com Deus. O pastor ficou louco. Imagina agora o que aconteceu. Falei, meu, não tem comida em casa. Como é que eu vou deixar a turma em casa sem ir no mercado? O pastor falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso comprar e fazer compra. O pastor falou, vem aqui. Pastor, eu cheguei lá na igreja, aí tô subindo a rampa assim. A hora que eu pisei na rampa, apareceu humilhação para mim no começo, aí Deus ministrou na minha cabeça assim, que eu gosto muito de ajudar. Só que aquele era o momento de quebrar o meu orgulho, de pedir ajuda e viver em comunidade. Aí eu entendi, aí eu dei uma levantada na cabeça na rampa assim, cheguei lá, o senhor já tinha deixado o envelopinho certinho, falou nada, eu peguei, fui, fiz a compra e fui para o encontro com Deus. Foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. Seria isso um processo que não foi de humilhação, mas de tratamento com Deus? Pode acontecer mesmo? Guarinha, nem lembro disso, Guarinha. Eu Ser sabia que você não ia sincero, lembrar. Eu eu não sabia que você não ia lembro, cara. lembrar. Né? Por quê? Porque é exatamente isso. E daí a importância do viver comunitariamente. Entenda isso. Viver comunitariamente é viver o processo da partilha. E o processo da partilha é viver a abundância deste reino, que nunca nos deixa faltar nada. Todos os recursos estão nas nossas mãos. Se a gente juntar toda a humanidade, não existe mais pobre, não tem mais miséria, não tem mais fome. Nesse último ano, eu estava lendo uma pesquisa, gente, aumentou consideravelmente o número de pessoas que passam fome no mundo. E aí me perguntam assim, poxa, se é tudo isso, então por que tem gente passando fome? Tem gente passando fome porque eu retenho, porque você retém, nós estamos retendo. E estamos retendo em prol de um futuro que a gente não consegue controlar. Diante da necessidade, quando eu vejo o outro, e eu não estender a mão, e eu não partilhar daquilo que o Senhor me dá de recurso. A mente do reino é exatamente olhar para o outro e agir na vida do outro, assim como Jesus agia. Assim como eu gostaria que agissem comigo, porque o que me move em relação ao outro, já que não acontece, já que a gente gosta muito de se antecipar aos fatos, então faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Na nossa interpretação,
a gente interpreta da forma negativa esse texto, e eu já ministrei na igreja. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você. Mentira, o texto não diz isso. Porque você não fazer com o outro é fácil. Você é motivado por... ao contrário, né? Então, você não realiza, você não vai em direção ao outro, você não faz a maldade, você não mata, você não, você se cala, né? Agora, faça ao outro requer uma ação direta minha na vida do outro. Então, faça ao outro aquilo que você quer que faça com você. Porque esse reino me conferiu, né, condições não só para o meu sustento, para a minha sobrevivência, mas também para o outro, para partilhar com o outro. Então, a vida comunitária, Guarinha, ela é já o processo de vivermos nesse reino, tá? Então, viver nesse reino é viver, sobretudo, a partilha. Então, onde já se viu algo que era propósito de Deus na sua vida, você ir, e aí você não ia pela preocupação de seus filhos não terem o que comer e você comendo lá no encontro, né? Onde já se viu. Isso mesmo. E Onde eu já com teve frente. o recurso, vendo você não cumprindo um propósito de Deus na sua vida, onde já se viu? Como viver assim? E foi Então, tão doido que nunca cheguei tão derrotado na minha vida naquela rampa. Aí no meio do caminho mudou. Mudou totalmente. Deus falou comigo assim, eu falei, então tá bom. Se é isso aqui que agora eu entendi. Você vê que então doideira? talvez eu agora entenda, Guarinha, o que aconteceu aquele dia, porque eu não lembro, né? De coração mesmo, não lembro o que houve, né? Não lembro dessa história, né? Talvez hoje, talvez eu não me esqueça mais, né? Porque você agora transformou isso em testemunho. E quando nós transformamos em testemunho, testemunho é o que marca, né? Então, fale de exemplo para que Deus nos use em outras oportunidades, né? Então, obrigado aí pelo partilhar. Fala, Darinho. Eu acho que você devia estudar para pastor, viu? Quem? Você. Eu vou chegar lá. Não, a palavra é exatamente essa, de Jesus em Lucas 6,31, né? Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então, a gente interpreta como não faça, entendeu? Não fazer é fácil. Ó, não faça. Então, não requer ação. Agora, faça. Saia da Agora, zona. saia da zona de conforto. Vá em direção ao outro. Então, o reino, ele pode ser visto como algo que é territorial, mas o reino, sobretudo, é uma consciência. Tá? É uma consciência. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Estudando essas 3 lições do mandamento de Jesus. Porque Jesus, ele dá um mandamento aqui. Ele é incisivo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, tá? Então, é um mandato do Senhor sobre as nossas vidas. Então, primeira palavrinha importante para a gente estudar aqui hoje, tá? É o buscar. Essa primeira orientação de Jesus, buscar e busquem, eu não sei como é que está na versão de vocês. No verso 32, tem um paralelo aí estabelecido no texto que a gente, talvez, lendo, não perceba, né? Então, os gentios buscam também, tá? E diz o texto que eles procuram tais coisas. Eles buscam porque eles procuram tais coisas. Que tais coisas é isso? Então, vivem sua religião, vivem o paganismo, vivem as religiões pagãs em busca de suprir as suas necessidades mais básicas, tá? Então, o que eles buscam? Eles são religiosos e têm suas religiões
porque lá eles vão buscar o que comer, o que beber, depois do sacrifício tem a partilha, depois do sacrifício, do culto de sacrifício, pega o que sobrou, dá um para cada um. Então, a motivação é errada, tá? Esse verbo no grego aí, ele traz o seguinte sentido, né? Então, eu busco com avidez, procuro, desejo. Então, buscar avidamente com o intuito de sobreviver. Olha que interessante, né? Esse verbo. Já o verso 33, no mandato de Jesus, busquem o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, esse buscar significa procurar. Mas é interessante porque é procurar perguntando, olha que legal. Procurar investigando para chegar a uma resolução. Significa chegando ao fundo da questão, exigir. Então, essa busca, ela não é movida por seus instintos de sobrevivência. Olha que legal. Então, os gentios, eles buscam porque eles precisam sobreviver. E vem na religião uma forma de continuar, de suprir suas necessidades. Olha que legal. Tem muita gente vivendo paganismo ao invés de viver cristianismo. Aí, Tomaso, sua tese primordial. Aí, olha que legal, mais uma aí para contribuir. Então, aqui a pessoa busca, segundo a orientação de Jesus, querendo conhecer tudo isso para alcançar o que se procura. Implica numa dedicação, num envolvimento com aquilo que ele está desejando encontrar. Então, nós devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, acima de nossos interesses e dos nossos desejos de sobrevivência. A gente precisa estudá-lo, a gente precisa compreendê-lo, a gente precisa aprender dele. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, então. Buscar é dedicar-se a compreender. Por isso é que o reino consiste numa consciência nova. Por isso que o reino implica numa conversão, numa mudança de pensamento, para que a gente possa externá-lo, vivenciá-lo. O reino está também dentro de nós. Legal? Olha que bacana isso, né? A gente fica... tem decoreba esse verso, né? E a gente, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. A gente usa esse verso para a gente ressignificar o frustrado, né? O cara que tentou, não conseguiu. Aí a gente pega e fala, não, buscar o reino de Deus, não. Aí isso vai acrescentar, mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar. Não, não é que Deus vai te recompensar. Isso tem abundância no reino. O que acontece muitas vezes é que você está fora do eixo, você está fora do propósito. Você está buscando para encontrar aquilo que você deseja. Está errado. Você tem que buscar o reino para uma transformação de compreensão, de entendimento. Você tem que estudar, dedicar-se a isso. Você precisa da revelação desse reino em você. Então, vamos lá. Segundo a orientação de Jesus para nós, segundo o ensinamento dele, é que, então, coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Tá? Então, esse é o aspecto mais importante da ordem de Jesus e que a gente precisa dar importância para isso. Porque, como a gente já falou, o reino não é religião, tá bom? Então, sendo assim, a prioridade humana não é buscar uma religião, a prioridade humana não é buscar um ritual certo, aquilo que eu mais gosto, não é isso. Não é o reino a serviço dos seus desejos. Tá? Em termos práticos, um reino
ele pode ser definido, então, como o governo soberano de um rei sobre um território, mas não é só a sua soberana vontade sobre um território, mas também a sua influência, a influência da sua vontade para com esse povo, para com esses súditos, tá? É o esclarecimento, é externar o seu propósito e as suas finalidades para esse povo, para este lugar, inclusive, não só para o povo, né, mas para o lugar também, né? Então, nesse texto, né, o termo reino, ele foi empregado por Jesus para se referir ao governo e ao domínio de Deus sobre a terra. Tá? Então, quando Jesus diz buscai o reino, ele está se referindo ao governo de Deus, ao domínio de Deus sobre a terra. Então, o reino dos céus representa a vontade de Deus sendo executada. A jurisdição do Senhor, a influência do céu, a administração do Deus Altíssimo impactando com o seu poder o mundo. É isso que significa o reino aqui. Então, eu gostei muito de uma definição do Miles Monroe, né, um pregador das Bahamas. E então, quando a gente estiver falando de reino, a partir de agora, a gente precisa ter em mente essa definição que eu achei bem completa, né? O reino é o governo de um rei sobre o seu território, influenciando com a sua vontade pessoal, o seu propósito e os seus intentos, né? As suas finalidades, seus fins, né? Produzindo cultura, produzindo valores, código moral, estilo de vida que reflete os desejos e a natureza do rei para com seus súditos. E o Myers, ele é de Nassau, né? E Nassau fez parte da coroa britânica do Reino Unido, né? E é muito interessante, a gente tá estudando sobre reino, e eu comecei a assistir a série The Crown, né? E quando a gente vai assistindo a série, eu vou me deparando com tudo que eu tenho lido, que eu estou estudando, né? Vendo a atuação da rainha, né? Me parece que nesse momento histórico aí, né, da rainha Elizabeth II, eles perderam muito domínio, né? Chegando hoje, né, e vendo a Inglaterra, eles perderam espaço, perderam território, né? E aí eles dominavam a Nassau, né? Uma ilha das Bahamas ali, né? E é interessante porque o Myers, ele conta assim, porque antes da coroa britânica estabelecer o seu reinado lá para eles, então eles tinham uma cultura. Quando a coroa britânica tomou a Nassau, então eles tiveram que passar por uma transformação cultural. Então, eles começaram a se vestir como os britânicos se vestiam. Eles começaram a ter as festas que os britânicos tinham, as comemorações que os britânicos tinham. Eles passaram... ele contou um episódio que ele fala assim, né? Eu me recordo quando eu era pequeno, então a bandeira da Grã-Bretanha foi hasteada e nós cantávamos o hino. E depois que nós cantávamos o hino, aí nós cantamos o hino à rainha. Louvaram a rainha, né? E depois da gente cantar 2 ou 3 hinos para a rainha, a gente cantava o hino da Inglaterra. E aí a cultura inglesa foi estabelecida para eles. Tanto é que depois eles alcançaram a independência, e aí ele fala, mas até hoje eu tenho alguns hábitos
e influências da coroa britânica na minha vida e no dia a dia do nosso país. O fato de eu usar terno e gravata até hoje, eu não consigo, porque desde pequeno eu uso, né? Eu fui ensinado dessa forma. Eu tomo chá das 5 ainda, embora o Miles morreu em 2014, né? Num acidente aéreo. Aí ele fala, eu tomo chá das 5 ainda hoje, né? Ele fala, aqui nós dirigimos ainda do lado esquerdo, né? E então a influência do reino na vida, a influência do reino na moral, no estilo de vida, na natureza ali dessa sociedade, o reino de Deus, ele precisa influenciar na cultura, gente. Ele precisa influenciar no dia a dia. E é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala sobre e nos dá o ensinamento de buscarmos o reino, ele está falando, sobretudo, numa mudança de paradigma, de vida, de cultura, de sociedade. E esse reino precisa impactar a sociedade no qual nós, cristãos, representantes deste reino, precisamos influenciar. Eu assisti a série toda já, pastor. E o que me marcou na série, que quando eles estão perdendo a mão, o reino, que são eles vão ao encontro do povo. Aí tem a passeata lá, eles vão encontrar com o povo, faz aquela... Aí o povo começa a olhar para eles de outra maneira de novo, aí eles controlam a situação, assim. Eles fazem isso ao longo da série toda. É interessante, né? Porque eles vivem o mundinho deles, mas tem gente que associa Deus a isso, né? Porque, eu não vou preocupar Deus com esse probleminha meu. Deus não está a seu serviço. Se você mantém uma relação com este rei, então essa relação é sadia. Essa relação é uma relação que a gente não estabelece com os reis desse mundo. Eles são inacessíveis. O nosso, ele está em nós. E ele não vem com uma atuação somente na hora que o bicho pega. Ele faz morada, habitação em nós. Assim como no Éden, ele tinha um relacionamento diário com a humanidade, assim conosco também. Então, diferente dos reinos que eles aparecem para solucionar os problemas, na verdade, é para aplacar o coração do povo para que não haja nenhuma revolução, Motim. nenhum motim, exatamente. Para aplacar a revolta, né, Guarim? Com Deus não é assim, não. Então, ele é um rei que se relaciona conosco, que nós temos livre acesso, muito mais do que seus súditos, nós somos os seus filhos. E como seus filhos, nós somos seus príncipes. Oh, meu Deus. É uma outra mentalidade, né? Essa é uma outra realidade para nós, tá? Então, prosseguindo, caminhando para os finalmente. Terceiro ensinamento de Jesus. Então, Jesus, ele manda a gente buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ou seja, a justiça desse reino, tá? Então, biblicamente, eu já expliquei para vocês sobre o que é a justiça de Deus, né? Mas tem tudo a ver, né? Eu falo que a justiça de Deus se manifestou entre os homens, o justo que morreu pelos injustos, né? Nisso Deus fez justiça. Então, biblicamente, dentro de um contexto judaico, eu acho que é importante a gente entender essa palavra, tá? Ela provém da disciplina da lei de Deus. Justiça, para o judeu, do ponto de vista judaico, isso implica numa posição de rendição. Então, a Torá, a lei de Deus, ela é superior, é o que rege as nossas vidas. Ela é a cultura do céu, tá bom? Numa perspectiva judaica.
do ponto de vista judaico, tá? Então, agora, o justo, né? Quem é? O justo é aquele que cumpre a lei. E quem é que cumpre a lei? É aquele que se submete a ela. Ele se submete à autoridade da lei. Então, aqui a gente entende qual o conceito de justiça dessa fala de Jesus nesse contexto aqui, tá bom? Então, por mais que a gente não esteja debaixo da lei, porque Jesus a cumpriu, nós como cristãos, tá? Jesus cumpriu toda a lei, nós estamos sujeitos a este princípio aqui, né? Porque Jesus é que nos tornou justos, tá? Jesus é a Torá. Jesus é a manifestação da lei de Deus entre os homens, de um ponto de vista não religioso, mas agora prático. Ele viveu a lei, né? Então, a justiça desse reino, agora, ela está impressa no meu interior, no seu interior. E isso implica em a gente agora ter comunhão com ele. Porque nós precisamos todos os dias manifestarmos a virtude da lei de Cristo. O justo, ele obedece os preceitos legais, ele obedece às leis que regulamentam, né, essa autoridade, né? Ele respeita, vive os princípios desse reino. E tudo isso para cumprir as exigências, né, que são feitas por ele. E a exigência dele é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a gente já antecipou aqui. Então, o termo justiça, ele descreve a manutenção de um relacionamento correto com uma autoridade governamental, que nos qualifica para que a gente, então, receba direitos e privilégios. Ou seja, para que a gente viva, né, tudo aquilo que aquele reino tem em abundância para a gente, é viver o relacionamento com o seu rei, com o seu governante. Então, por isso, Jesus, ele enfatiza, eu vou dizer de novo, então, aqui, não no sentido de eu preciso ter esse relacionamento para me satisfazer. Isso é interesse, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma consequência de uma comunhão, certo? Como consequência da comunhão. Eu não estou dizendo que o fim é o ter. Entenda isso em nome de Jesus. Esse é um novo de Deus que precisa vir sobre nós. Então, Jesus enfatiza o reino de Deus e a necessidade da gente viver essa justiça. Então, viver essa justiça nada mais é do que praticá-la, né? Empenhar toda a nossa vida em fazer a vontade do nosso Deus e Pai. Tá? Mas se eu viver para Deus, quem é que vai sustentar a minha família? Olha a preocupação. Se eu for para a igreja, quem vai conseguir manter o meu... Por exemplo, eu vou pensar pastor Felipe, se eu mudar de igreja, qual é a garantia que eu tenho que vai manter o meu subsídio? Rapaz, está errado. Tem um monte de pastor motivado errado. Se essa é a minha motivação, está equivocadíssima. Motivações erradas significa que eu tenho prioridades erradas. Isso acontece comigo, acontece com você, né? A igreja, ela é um meio pelo qual você compreende essa justiça e pratica essa justiça também. Então, se o Guarinha tem uma necessidade e eu tenho recurso, pelo benefício que nós temos de viver comunitariamente, sei da necessidade dele. Eu agora vou supri-lo. A justiça de Deus está sendo manifesta aqui. Tá? Estou me rendendo à ordenança do meu rei.
que diz que eu não tenho nada, mas o que eu tenho é para ser compartilhado. Eu sou mordomo, ou seja, eu só guardo aquilo que não é meu. E aí ouço a orientação deste meu rei que me manda dar, partilhar com o outro, tá? Então, a minha prioridade, se eu penso dessa forma, não está no reino, nem na justiça, né? Porque eu estou duvidando do caráter do cuidado de Deus, percebe? Então, nesse caráter do cuidado de Deus, é que as demais coisas serão acrescentadas. É segundo a prioridade dele, não minha. Porque eu tenho a certeza que ele cuida de todas as coisas. Daí é fácil a gente entender por que a ansiedade precisa ser aplacada. Né? Então, essa promessa do cuidado de Deus inclui suprir as nossas necessidades em todas as coisas, sejam elas físicas, sociais, emocionais, psicológicas, financeiras, de segurança, desejo de alcançar realização pessoal, senso de dignidade, propósito e tudo mais. Então, quando a gente está falando dessa forma, né, de como Deus estabeleceu as prioridades para as nossas vidas, então ele estabeleceu prioridade do seu reino e da sua justiça. Então, o reino refere-se ao quê? À influência governamental do céu nessa terra. E a justiça diz respeito a uma posição correta como essa autoridade, na verdade, com essa autoridade governamental, de rendição a ele, de submissão a ele, de reconhecimento de que ele é que está no governo e no comando. Eu já não apito mais, eu já não tenho mais controle sobre isso, porque eu sou guiado pelo Espírito dele em mim. Então, por isso, o nosso desejo primordial deve ser de ingressar no reino de Deus e possuir um relacionamento correto com esse governo celestial do Senhor. Tá? Então, vou repetir isso de novo, é bonito, né? Então, o nosso desejo primordial deve ser ingressar no reino de Deus e possuir um relacionamento correto com o governo celestial do Senhor. Certo, gente? Perguntas? Colocações aí? Então, semana que vem nós vamos avançar nessa ordenança de Jesus quanto ao ingresso e o relacionamento com esse reino, tá bom? Tranquilo, gente? Pensa. Só eu falei aqui, hein? Como sempre, hein? Faz muito bem lembrar, viu, pastor? Minha fé foi acrescentada um pouquinho. Amém, Guarinha. Amém. Obrigado pelo compartilhar. Isso é bom para a gente também, tá? Amém? Podemos orar, então? Vamos finalizar? Pai Santo, nós damos graças a Ti por Tua palavra, por este tempo de partilha, de alimento espiritual, de consciência nova do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito, a buscarmos, a entrar e viver neste reino, a vivermos em justiça, nos submetendo a Ti e cumprindo a Tua vontade em nossas vidas, no ministério no qual o Senhor nos deu, nesta cidade, onde quer que nós estejamos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe nossa semana, trazendo sobre nós, a Tua bênção está sobre nós, mas trazendo sobre nós a consciência do que nós precisamos fazer, de acordo com a Tua vontade. Isso, para nós, é um dos maiores sinônimos de bênção, quando temos a oportunidade de priorizar o nosso tempo com a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade. E aí, sim,
nos tornarmos de fato produtivos. Para a glória do teu nome, abençoe a família de cada um de nós este domingo, revelando também, guardando-nos, que tenhamos a percepção deste cuidado contínuo do Senhor. Prepara-nos para o culto de logo mais à noite, no qual nós queremos celebrar e exaltar ao Senhor. Obrigado, porque hoje nós comemoramos 122 anos de vida e de história da nossa comunidade aqui nessa cidade, e que o Senhor continue reafirmando o nosso propósito para a glória do teu nome. Assim nós oramos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.